Bem-vindos mais uma vez. O som tá legal, né, André? Hoje o som ficou bacana. A gente conseguiu uma caixa ali que está deixando ele estável aqui. Mas olha só, eu queria pensar com vocês acerca do que está escrito no Evangelho de Lucas. Eu queria convidá-los ao Evangelho. Lucas 18 é uma parábola conhecida de nós, muitos de nós, se não de todos. Lucas 18, do 9 ao 14. É a parábola do fariseu e do publicano. Todos acharam? Sim. Ok, vamos lá. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Repito, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, ou em algumas versões de si para si mesmo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, como os publicanos, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Pai, eis aí a tua palavra, e de mim não tenho nada a oferecer. Que pelo teu Espírito eu possa ser útil e a tua palavra possa ser semeada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, amigos. A gente leu uma história aqui que ilustra a condição do coração de um homem, do coração humano. E basicamente ele mostra aqui 2 possibilidades, 2 polos, aonde o coração de um homem pode se encontrar em relação ao estado dele com Deus. Uma é a de justificado por Deus, de se saber justificado por Deus. E a outra é de se saber justificado por si próprio. Por si próprio. São os 2 estados possíveis que o texto aqui narra. E ele começa a falar dessa figura que é o fariseu. O fariseu é esse homem da religião, esse ser da sinagoga, do templo, do cotidiano eclesiástico. Esse homem é o responsável por interpretar as Escrituras e transmiti-la ao povo conforme os seus valores, seus significados. É ele que faz essa transmissão. Ele cuida para que todo esse código seja transportado fielmente, transmitido, e para que aquele conjunto de valores seja passado ao seu povo. Ele serve ao seu povo dessa forma. E tenta fazer isso com toda a firmeza, com toda a verdade. Esse é o fariseu. É um homem da religião, com muita vontade de ser útil e servir dessa forma. E ele faz uma oração. E a oração que ele faz é: obrigado porque eu não sou. Eu não sou. Ele parece ter uma crise de identidade. Ele sabe quem... Ele não sabe quem é. Ele sabe que ele não é igual ao outro. Ele sabe exatamente que ele não é igual ao outro.
mas ele não sabe quem é. Tem uma crise de identidade ali. Não sabe nada sobre si mesmo, mas sabe que ele não é igual ao outro. Ou seja, e esse outro a que ele se refere é alguém que ele considera menor que ele. Ou seja, nivelando por baixo, todo mundo fica bom. Quando alguém se nivela por baixo, fica bom, fica legal, né, André? Então, qualquer um que queira se nivelar tendo como referência o outro, ele vai sempre achar desculpas diante de Deus. Sem um autoexame necessário, ele vai se justificar de todas as formas possíveis. Porque ele se usa do outro para tentar se definir. Ele precisa do outro. Ele se acha melhor do que o outro, de fato. E eu fico aqui pensando se esse aqui não pode ser o meu caso ou o seu caso também. A gente está tão acostumado às nossas mecânicas que a gente passa a incorporar esse indivíduo, de talvez se achar melhor que os outros. Esse é o fariseu. E por outro lado, tem aí o publicano. Esse aí, ele não é ninguém. Não é ninguém, é um cara completamente desalojado, deslocado. Ele não é um cara da religião, ele não é um cara do templo, ele não é um cara da circuncisão, ele não é o cara do calendário, das festas, das luas novas. Nada disso tem a ver com ele. Ele é um cara distante, completamente distante. Mas ele carrega uma oração. Ele fala assim: olha, obrigado, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Diferentemente do fariseu, esse indivíduo sabe quem é. Ele se reconhece pecador. Ele se reconhece indigno. Ele, tadinho, ingênuo, acha que o fariseu é melhor do que ele. Ele acha que ele não tem condições de chegar perto do fariseu nem de ninguém. Tanto que ele nem consegue olhar para o alto para orar. Ele fica lá, diminuído, aquietado. E essas são as duas possibilidades que a parábola nos mostra, que essa história nos mostra. Ou o cara é um fariseu, ou um cara é um publicano. Ou ele é um ente da sinagoga, do templo, da religião, um cara que conhece de tudo e se acha justificado por si mesmo, quanto a si mesmo, porque ele olha para o outro e fala: eu não sou como ele. Nessas horas é sempre conveniente achar alguém para falar que a gente não é igual, de preferência esse ente é menor do que a gente aos nossos próprios olhos, porque isso faz da gente ser um ser superior. E essa dinâmica que está instalada aqui. E a do fariseu que sabe que ele não é ninguém. Ele acha que não é ninguém. Ele nem consegue orar direito, a única coisa que ele consegue falar é: eu sei que eu sou pecador. E se essa parábola fosse contada hoje, talvez existisse espaço aí para mais um personagem. Para um ente que não é nem o publicano e não é nem o fariseu. É um ente que chega também junto com os dois para orar. Ele chega junto para orar junto com os dois. Ele consegue levantar a cabeça para o alto, diferentemente do publicano. Mas ele faz isso porque se sabe redimido pela graça de Deus. Ele sabe que não há nele condição nenhuma e ele se vale do sacrifício de Jesus. E ele chega com confiança para orar, conforme a proposta de você chegar com ousadia diante do Senhor para orar. E ele levanta a cabeça, não mais com arrogância. Ele olha para o alto, porque ele sabe que ele pode olhar para o alto, porque ele sabe que o Deus que habita em luz inacessível, o alto e o sublime, também habita com um contrito de coração. De maneira que ele olha para o alto sabendo que ele poderia estar olhando para baixo também, para dentro,
para o interior, aonde o Pai e o Filho fazem morada. Esse é o ente que pode ficar aí no meio desses dois. Ele chega, ora, olha para o alto, se sabe redimido, se sabe tecnicamente justificado, ele conhece a graça, conhece o amor de Deus, olha para o alto e ora, e ora. Sendo que essa condição desse indivíduo, a permanência desse indivíduo nessa condição, pode gerar a ele muito mais mal do que a condição do publicano ou a condição do fariseu. Talvez fosse melhor que ele fosse um legalista e cumprisse todas as práticas que ele fazia no seu auto-engano, entendendo que o auto-engano dele era sincero, pelo menos ele estava fazendo aquilo que ele achava que era verdade, na melhor das hipóteses, do que esse que sobe, mas vira ele reconhece a graça, entende da graça, mas ele se apropria de alguma característica desse fariseu. É como se fosse um fariseu da graça. Porque agora ele se acha melhor também. Ele acha já que ele não precisa mais fazer as coisas que ele fazia antes. Ele acha que assimilou um conhecimento específico que torna ele melhor que os outros. Ele acha que ele pode fazer piada com os outros que estão lá, onde ele um dia já esteve. Ele acha agora que a categoria de interpretação dele da realidade é infinitamente melhor que os outros. De maneira que ele até faz separação, tipo, onde ele quer, onde ele não quer. Ele virou um fariseu da graça de Deus. Ele conhece a tecnologia, conhece a técnica, conhece o sistema, conhece o conceito, ele se apropriou do conceito da graça. Ele não é nem mais o publicano, porque ele sabe que os pecados dele foi lavado no sangue de Jesus. Que não há justiça própria nele. Ele sabe disso. Ele reconhece isso. Mas ao passo que também ele assimila isso como um entendimento cognitivo e essa culpa que outrora ele tinha, ele não tem mais. Bom, ele não tem mais culpa. Ele não tendo mais culpa, ele não consegue nem mais se analisar. Acabou a autoanálise dele. Ele não consegue mais fazer o que Paulo fala, olha, avalie-se, pois, um homem a si mesmo. Talvez ele faça isso em dia de ceia. Mas esquece que isso é um cotidiano. Então, porque ele já sabe da graça, já entende, ele sutilmente pode se considerar superior para ele mesmo, e talvez falar, eu não preciso mais disso, acabou as reflexões, acabou a autoanálise, acabou a capacidade de se repensar, de se reelaborar. É um ser que fica ali alienado no meio entre os dois. Ele fala, olha, Pai, eu te dou graças porque eu não sou mais o publicano. Eu sei que eu estou em Ti, que a minha segurança está em Ti, que das Tuas mãos ninguém vai mais me tirar. Que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu sei que eu tenho um advogado fiel e justo para me perdoar os pecados. Não sou como esse. E por outro lado, ele também não é o fariseu. Esse aí eu não sou mesmo, Pai, tu sabe que eu não sou assim. Esse eu não sou fariseu mesmo, não sou como ele. Eu não jejuo 2 vezes por semana, não dou o dízimo, não colaboro. Ou seja, o cara fica no limbo ali, na alienação. Ele não é nenhum nem outro porque ele acha que agora ele é alguma coisa na graça de Deus. E aí se interrompe a possibilidade de evolução, de elaboração, porque ele se acostumou a ficar nesse limbo, que, como eu disse, esse é o espaço em que, ficando aí, é um espaço muito mais prejudicial do que os outros dois. Porque o publicano é o cara que vai ficar até o final dos dias batendo no peito. Ele vai chegar no fim da vida com o peito todo sangrado. E não consegue administrar essa culpa. Por outro lado, o fariseu é aquele que acha que faz tudo por conta própria, que ele garante.
E o do meio, que é esse fariseu da graça, ou o caminhante da graça, acha que ele já discerniu, ele entende a graça, e agora ele não é nem como um nem como o outro. Está no limbo, alienado ali no meio. Porque ele já entendeu de tudo, já ouviu de tudo, já sabe de tudo. Ele pode fazer separação entre uns e outros, e escolher com quem ele quer andar, com quem ele não quer andar, com quem ele quer falar, com quem ele não quer falar. Porque o software que roda nele é o mesmo software que roda no publicano, mas agora com outra categoria de interface. Está entendendo? É o estado da alienação, onde o cara não vai nem para um lado nem para o outro, porque esse indivíduo, outrora, quando dentro das paredes dos currais religiosos ou entrincheirado dentro de algum contexto religioso ou dogmático, esse cara fazia de tudo. Fazia de tudo. Não faltava nada que ele não tivesse ali na frente. E o pior é que ele fazia de tudo pelos motivos possivelmente errados. Ou fazia porque tinha medo de ir para o inferno, ou fazia porque queria ir para o céu, ou fazia porque queria conquistar alguma liderança, queria se sentir importante, ou tinha alguma carência e queria se incluir em algum grupo para se sentir pertencendo a alguma outra coisa. São os motivos mais variados, mas lá ele fazia tudo. Se envolvia, se manifestava, estava por dentro. Mas agora que ele conseguiu pular para o outro lado, atravessou a parede, mergulhou na graça, o risco é que essa graça vire graxa. Que ele se jogou com fé, legal, mas deve ter deixado o zelo do outro lado. Porque aí ele já não ora mais, ele já não se preocupa mais, ele já não considera a necessidade de se autoavaliar constantemente. Ou o mais grave, ele perdeu a capacidade da confissão. Ele é um indivíduo que não confessa mais. Ele é incapaz de fazer uma autoanálise, porque o conceito da graça está tão instalado que justifica ele de todo o pecado, que ele não faz mais um exame, um autoexame. Ou aquilo que Paulo falou, avalie-se um homem a si mesmo. Isso não é só antes do lanchinho da ceia. Isso é todo dia. É estilo de vida. É modo de se caminhar. Porque o que sobra, se não for assim, é a alienação. No meio, entre o publicano e o fariseu. É o fariseu da graça de Deus. Porque carrega, sabe-se que foi atingido pela graça de Deus, mas essa graça não carrega com ela a consciência do Deus da graça. E faz com que ele ande com ares de tipo, eu não sou mais do canto de lá, agora eu estou aqui e posso tudo. E o que nos livra disso, de fato, é uma mente que não desiste de se repensar, de se autoavaliar, de se reconsiderar todos os dias diante de Deus. Porque a gente pode ter mudado de lugar geográfico, mas a estrutura, a categoria do pensamento pode ser a mesma do fariseu. Com os aplicativos do lado que você está. Então, as atividades eram as mais intensas do outro lado, as mais intensas, e se fazia de tudo. E quando se mergulha na graça, o cara fica frio, gelado, não quer mais fazer nada, não quer mais se envolver com nada. E fica achando que a partir da proposição do encontro é o único lugar que talvez ele possa de fato extrair algum ânimo para poder fazer alguma coisa. Porque talvez, mas eu não estou encontrando, se não encontrar aqui, aí o cara vem com aquela mentalidade, né? Qual é o ministério que eu vou me filiar, me encaixar, né? O ministério das crianças, da música, de missões e tal, porque a estrutura de percepção ainda é a mesma. Aí como não encontra nada disso, cara, então não preciso fazer nada, né?
com tanta coisa para se fazer na sua rua, na sua casa, no seu trabalho. Agora, a partir da proposição do nosso encontro, ele nos favorece uma oportunidade de engajamento, onde cada um de nós aqui pode, na sua individualidade, fazer e ir chamado para que a gente vá e faça. Agora, como a gente se identifica aqui é uma oportunidade de encontro, de se relacionar, é uma outra oportunidade de engajamento, de criar relação, de criar relacionamentos. Mas o perigoso é ficar nesse lugar do meio, aonde se assimilou tecnicamente o conceito da graça, sabe-se redimido em Cristo, mas acha que não é um publicano, porque não carrega mais a culpa. E é bom não carregar a culpa de uma certa forma, porque carregar culpa, se sabendo perdoado, é neurose, é tentativa de justiça própria. Se você se sabe perdoado e carrega culpa, é neurose, para com isso. Agora, por outro lado, o cara sabe que tecnicamente ele foi perdoado, então não tem mais culpa. Ele fala, eu não tenho mais culpa, sendo que é uma culpa que não carrega de verdade a admissão dela diante de Deus. Ele não admite. Ele conhece o modelo, a teoria, mas não admite ela diante de Deus, para si mesmo. E essa admissão é fruto de autoexame. E ela pode estar na sutileza do pensamento, do comportamento. Então examine se o homem pôs a si mesmo e vá para a vida, todos os dias. E evite o lugar do meio, da alienação entre o fariseu e o publicano, o fariseu da graça de Deus. Só assim a gente pode caminhar com o coração aberto e livre para poder se transformar todos os dias, e não ficar confinado ao seu próprio entendimento. Tomara seja assim com cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos dar as mãos? Senhor Jesus, que Teu Espírito renove o nosso entendimento, nos dê força para assimilar a Tua palavra, não se perder no caminho, não se desviar da rota do entendimento do Senhor. Que a gente abrace a Tua graça com toda vontade, humildade, fé e esperança, e caminhe com o peito aberto, com alegria e com a percepção que podemos ser transformados dia a dia conforme a Tua imagem, Senhor. Dá que isso faça sentido real para cada um de nós. Dá que isso ganhe as aplicações diárias, ordinárias nas nossas relações. Que a gente tenha paciência, bom olhar, boa atitude, mas que a gente não fique indiferente ao potencial da Tua palavra em nós. Que a gente não seja essa figura do meio, Pai, o fariseu da graça, mas que se abra a toda a possibilidade de conexão, de mobilidade, de incentivo, de encorajamento que possa existir da nossa parte em relação ao mundo, Pai. E que nós sejamos um só corpo, um só pensamento, um só espírito, caminhando na mesma direção. Que isso faça sentido para a gente hoje, amanhã e sempre. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.